você que é aluno do primeiro ano do segundo grau, vamos continuar com a nossa programação de geografia. Na aula passada nós falamos lá da origem da geografia, né? Surgiu aonde? Na Grécia, né? Pois bem, no século XVIII, né, vai surgir aí o movimento do racionalismo, onde a verdade teria que ser por meio da razão, da ciência, né, da comprovação. Aí nesse movimento do racionalismo, os filósofos que defendiam o racionalismo, né, eles advogavam a ideia da compartimentação das disciplinas, né, e a integração, a interação entre elas para explicar os fatos, os acontecimentos cientificamente. E aí a geografia sofreu um avanço muito grande, né? Surgiu o heliocentrismo, né? Nicolau Copérnico, um padre polonês, Nicolau Copérnico, né? Chega a afirmar que a Terra, que o Sol ocupava o centro do universo. Na verdade não ocupa, né? Mas ele já deu uma ideia, né, de que os astros giravam em torno do Sol, né, através do heliocentrismo. Se descobrem os polos da Terra, os polos magnéticos da Terra, né, norte e o sul, polo magnético norte, polo magnético sul. Se fizeram estudos sobre as forças geológicas, né, vulcanismo, abalos sísmicos, né, tectonismo. Essas forças geológicas foram muito estudadas, já foram muito comentadas no século XVIII. Se descobre que a Terra não estava ereta no espaço, estava inclinada, a inclinação do eixo terrestre. Então, gente, a ciência começa a evoluir bastante, né? Depois daquela idade das trevas, né? Em que ninguém podia descobrir nada, que era queimado vivo pela igreja. Agora os descobrimentos vão se acentuar, né? E aí nós vamos entrar no período moderno da ciência e geografia, né? No século XIX, né, surgiram os fundadores da geografia moderna. Como eu falei, foi o francês Paul Vidal de Lablache e o filósofo e historiador alemão Karl Ritter. Ora, esses dois levaram a geografia à categoria de ciência, tá? E aí também, nesse século XIX, surgiram os princípios da geografia, tá? Esses princípios, eles são importantes, né? Os princípios da geografia. A geografia é uma ciência que se norteia por esses princípios que eu vou dizer agora, né? São 5 princípios que a geografia possui. Então, no século XIX, ela surge como ciência em decorrência principalmente dos princípios que foram elaborados para a ciência e a geografia. Olha, princípio da extensão. Esse princípio é do Frederico Ratzel, alemão. Frederico Ratzel disse que quando o geógrafo abordar um assunto, ele tem que dizer onde é que está localizada essa área, esse lugar, e tem que dar o tamanho desse lugar que ele está fazendo o estudo, né? Então, esse é o princípio da extensão. Você tem que dar a localização e o tamanho da área estudada. Qualquer geógrafo, ao comentar com um determinado tema, ele tem que dar a localização onde aquilo ocorre e o tamanho da área que aquilo ocorre. Esse é o princípio da extensão, tá? O princípio da causalidade. Esse princípio da causalidade, ele é do fundador da geografia humana, é o Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt é alemão também. Alexander von Humboldt, ele criou o princípio da causalidade. Ou seja, o geógrafo ele tem que explicar o fenômeno cientificamente.
Qualquer fenômeno que ele comentar, ele tem que explicar ele cientificamente. Daí a necessidade de usar outra disciplina, né? A física, a matemática, a antropologia, o direito, a economia, etc, etc. A história. Então ele tem que explicar cientificamente. O Bold fez muitas viagens, né, no mundo, pelo mundo, pagou expedições, deixou uma obra muito grande, né? Muito vasta, a obra Cosmos, e ele teve inclusive na América do Sul, teve inclusive no Brasil, Alexandre von Bold. Princípio da causalidade. O geógrafo tem que explicar a causa cientificamente, tem que dizer os porquês, né, que aquilo ocorre. Esse é o princípio da causalidade. O princípio da analogia, também chamado princípio da geografia geral, de Carl Ritter, o princípio é dos dois, Carl Ritter, alemão, e Paul Vidal de Lablache, francês. Esse princípio da analogia, os dois geógrafos, Paul Vidal de Lablache e Carl Ritter, quando criaram esse princípio da analogia ou geografia geral, ele diz o seguinte, que quando o geógrafo estudar um fenômeno qualquer, uma área qualquer, ele tem que procurar no mundo uma outra área parecida e fazer a analogia, tirar as diferenças e as semelhanças, né? Se você observar, por exemplo, o mapa do Brasil se encaixa lá no mapa da África, do continente africano, porque as terras eram emendadas e o Oceano Atlântico entrou. Então, se você estudar o Cerrado aqui no Brasil, você vai ter que estudar o Cerrado do outro lado, lá na África, e fazer a comparação, né? Muitos daqueles animais que tem lá na África já existiram aqui no Brasil. Quando você vai na Serra da Capivara, você vê, né, a ossada daqueles vários animais que hoje não existem mais aqui, mas existe lá. Então esse é o princípio da analogia ou geografia geral. Estudou um assunto, procura em outro local do mundo uma coisa semelhante, faz a analogia, tira as diferenças e as semelhanças, né? E o princípio da atividade, esse é do Jean Brunes, o geógrafo Jean Brunes, francês. O princípio da atividade, ele diz o seguinte, que nada no planeta é estático, é parado, está sempre em transformação, sempre em evolução, tá? Todo fenômeno que você estudar, você pode ficar certo que a origem dele está lá atrás. Ele sofreu modificações, né? Meu amigo, nada é eterno, né? Tudo tem começo, meio e fim. Nem aquela vida eterna que os caras dizem que tem, não existe. É mentira, né? Nada é eterno, tudo tem começo, meio e fim. E aí, mais um princípio da conexidade, assim, conexidade ou interação, né? É do Jean Brunes, tá tudo, né, tá interligado. Nada está isolado, né? O princípio da atividade é do Jean Brunes e o princípio da conexidade ou interação também é do Jean Brunes, né? Ele diz que a atividade está sempre em constante mudança, né? E na conexidade um fato está ligado a outro, uma coisa depende de outra, né? Se você chegar bem aqui na Caatinga, na vegetação de Caatinga, ali existe que tudo está interligado. Ali é o solo, é a vegetação, é o clima, né? Os animais que ali estão, tudo está interligado. É o princípio da conexidade ou interação do Jean Brunes. Então, repetindo aí, quais são os princípios da geografia? Surge no século XIX como ciência, devido à atuação de geógrafos alemães e franceses, e surgiram os seus princípios, que é o princípio da extensão, princípio da causalidade, princípio da analogia ou geografia geral, princípio da atividade e da conexidade ou interação. São 5 princípios da geografia. Essa é a geografia moderna, né? Que essa geografia moderna, ela se estendeu aí até a década de 60, né? Até mais ou menos a década de 60. Aí, ora, aliás, quando surgiram esses princípios da geografia,
lembrei agora, vamos deixar claro, surgiram duas correntes na geografia. Um grupo de geógrafos apoiava uma corrente chamada determinismo geográfico. O Frederico Ratzel, alemão, geógrafo alemão, Frederico Ratzel, o Ratzel, ele escreveu um livro chamado Antropogeografia. E nesse livro, ele deixa claro que a natureza determinava aquilo que o homem era. Ele chama até os povos tropicais, porque por causa do clima quente, de os povos indolentes e preguiçosos. Então ele comenta, ele fala sobre que os índios se acocoravam e ficavam sentados, conversando, ou então o dia, a manhã toda banhando em riacho. Eram preguiçosos, indolentes, que havia necessidade de serem mesmo civilizados por um povo de cultura mais evoluída, para levar a evolução para eles, levar o conhecimento. O Frederico Ratzel, ele diz que quem mora em planície, a natureza geográfica determinava que o cabo ia ser um agricultor. Se ele morasse à margem do oceano, de um rio, a natureza determinava que ele seria um pescador. Ou seja, a natureza determinava aquilo que o homem era. Então, houve o apoio de muitos geógrafos no mundo europeu, e essa corrente foi chamada de determinismo geográfico. A natureza determinava aquilo que o homem é. Mas quando saiu o livro do Frederico Ratzel, que criou esse tal determinismo geográfico, lá na França, Paul Vidal de Lablache, em uma revista, escreveu um artigo contestando o possibilismo geográfico. E aí isso deu origem a uma outra corrente, que foi o determinismo geográfico, criado por Paul Vidal de Lablache. O determinismo geográfico seria Frederico Ratzel. A natureza determina aquilo que o homem é. E o possibilismo geográfico do Paul Vidal de Lablache, onde ele diz o seguinte, que o homem tinha inteligência. E por ter inteligência, ele tinha capacidade de mudar o meio onde ele vive. Surgiu assim, portanto, o possibilismo geográfico. Essas duas correntes perduraram até o final, até o início dos anos de 1900. Um abraço, na próxima aula a gente continua.